Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício que caiu no nível no campus Goianésia em 2023, é a questão de número 11, certo? Uma partícula tem sua posição descrita pela função x de t igual a xm vezes cosseno de ômega t mais φ0, em que t é o tempo, ômega é a frequência angular e φ é um parâmetro conhecido como constante de fase, sendo que φ é incluído na função para que possamos determinar a posição da partícula em t igual a zero. Pessoal, para quem não se lembra, o que ele chamou de φ aqui, ó, certo? Que ele colocou aqui como constante de fase, que nós normalmente aprendemos na teoria como sendo a fase inicial, certo? Tá bom? Fase inicial, ela serve para determinar a posição da partícula em t igual a zero. Gente, t igual a zero, leia-se início, certo? Então, a fase inicial, qual que é a finalidade dela? Ajudar-nos a determinar a posição da partícula no início, tá bom? Considerando o gráfico a seguir, que nos oferece a posição da partícula em função do tempo, assinale V ou F. Vamos lá. Constante de fase corresponde a φ igual a 2π ou φ igual a zero. B. A frequência angular da partícula é ômega, blá, 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 blá. Para t igual a 15 e t igual a 45, a velocidade da partícula é máxima. Para t igual a 30, a aceleração é igual a zero. Bom, então é uma questão clássica de MHS, né? E MHS, ó, a coisa não é fácil não, né? A coisa não é fácil não. Galera adora MHS. Matéria muito querida, certo? Bom, então vamos lá. Para a gente poder responder o item A, nós temos que relembrar como é que determina a fase inicial, beleza? Então, vamos dar uma relembrada aí na teoria. Gente, é o seguinte, a fase inicial, para quem não se lembra, é o ângulo que representa onde a partícula estava no início. Eu vou repetir, é o ângulo que representa onde a partícula estava no início. Então, olha só, gente, a partícula no MHS ela fica oscilando entre o zero, que é o equilíbrio, o mais A, que é a amplitude, é o extremo aqui, e o menos A, que é o outro extremo, né? A partícula fica oscilando, né, entre o menos A, o zero e o mais A, tudo bem? Se no início a partícula estivesse no mais A, o mais A corresponde ao ângulo zero, tudo bem? Ou 2π, né? Você pode pegar o 2π também, que seria uma volta completa. Mas o normal é usar zero, tá? Então, se a partícula no início estiver na posição A, isso corresponde a um ângulo zero, tá bom? Agora, se no início a partícula estiver na posição menos A, você vai lá no ciclo trigonométrico, vai dar desse lado aqui, né? Beleza? Esse ângulo aqui é o 180, né? Que em radianos equivale ao π, π radianos. Então, se a partícula começa o movimento do A, isso dá um ângulo de zero. Se a partícula começa o movimento do menos A, isso dá um ângulo de 180. Ou como alguns falam na rua, 180, certo? Agora, e se a partícula começar o movimento do equilíbrio, do zero? Aí nós vamos ter duas possibilidades. Gente, se você começar o movimento do zero, você tem dois ângulos aqui, né? Pode ser o 270 ou pode ser o 90, né? E agora, qual dos dois? Bom, a regra diz o seguinte, que se a partícula começar do zero e for para o menos A, então a fase inicial é 90, porque a teoria foi construída adotando o sentido anti-horário, certo? Bom, porque os ângulos vão aumentando, né? 0, 90, 180, certo? Então foi construída no anti-horário. Então, se a partícula sair do zero e for para o menos A, então a fase inicial é 90, porque depois do 90 tem que vir o 180, certinho? Agora, se a partícula começar do zero e for para o mais A, então foi definido que a fase inicial, né, o ângulo, vai ser 270.
porque aí ela vai para frente aqui, né? Ela vai para o 2π ou o zero, né? Como você preferir. Então, saiu do zero, foi para o mais A, fase inicial 270. Saiu do zero, foi para o menos A, fase inicial é 90. Lembrando, pessoal, que a gente trabalha em radianos, né? Então, fase inicial 90 dá π sobre 2 radianos e 270 dá 3π sobre 2 radianos, certo? Beleza? Então, dito isso, vamos lá no gráfico, gente. Pessoal, se você observar o gráfico, a partícula saiu do mais A, olha lá, ó, ela fica oscilando entre o menos A, o zero e o mais A, não é isso? Ela saiu do mais A. Se ela saiu do mais A, então a fase inicial dela vai ser zero, tudo bem? Ou 2π, né? Pode considerar 2π também. O mais comum é o zero. E o item A é verdadeiro, ok? O item A é verdadeiro. Item B. A frequência angular da partícula é ômega igual a 1 sobre 30 π radianos por segundo. Gente, frequência angular, o ômega, para quem não se lembra, ela é dada por 2π sobre o período. Então, a gente tem que determinar o período, né? O que é período, gente? Período é o tempo para uma oscilação completa. É o tempo para o cara ir e voltar, não é isso? Um período é o tempo para o cara ir e voltar. Se você observar o gráfico aqui, gente, qual é o tempo que o cara leva para ir e voltar? Olha lá, ó, 60 segundos, certo? 60 segundos. Tudo bem? Então, quanto que vai dar o ômega? O ômega é 2π sobre período, 2π sobre 60, simplifica por 2, π sobre 30 radianos por segundo, e o item é verdadeiro. Tudo bem? Okay. Próximo item. Para t igual a 15, t igual a 45 segundos, a velocidade da partícula é máxima. Pessoal, aí eu preciso que você lembre a teoria, tá? Depois, qualquer coisa, você dê uma revisada lá em MHS, ok? Olha só, gente. Esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, vou fazer um desenho. Aqui, ó. Desculpe aí pela letra. Aqui, ó. Mais A, que seria o meio, né? Certo? Zero. E o menos A, que seria o menos meio. Tudo bem? Ok. De onde a partícula saiu, gente? Ela saiu do mais A, não foi? Quanto tempo que ela leva para ir e voltar? Ela leva 60 segundos, não é isso? Se ela leva 60 segundos para ir e voltar, quanto que ela leva só para ir? Só para ir é 30, né? E quanto que ela leva para voltar? Mais 30, beleza? E quanto que ela leva para ir do A até o zero? Ó, se do A até o menos A ela leva 30, do A até o zero ela levará 15, né? Eu vou marcar lá no gráfico. Então, do A até o zero aqui, ó, ela leva 15 segundos, certo? Beleza. E do zero até o menos A? Do zero até o menos A, ela vai levar mais 15, totalizando 30. Uau. 30 segundos na metade, não é isso? E do menos A até o zero? Ela vai levar mais 15, e aí foram 45 segundos, certo? Beleza. E do zero até o A, mais 15, totalizando 60. Tudo bem? A gente aprende lá na teoria que a velocidade da partícula ela é máxima no equilíbrio, certo? Tudo bem? Então, lá na teoria de MHS, vou pedir que você revise, se você não estiver lembrando, a velocidade da partícula ela é máxima na posição de equilíbrio, tá? Lá no zero. Então, onde que vai ser? Vai ser no instante 15, no instante 45, tudo bem? E o item é verdadeiro, beleza? O item C é verdadeiro. E, por último, o item D. Para t igual a 30, a aceleração da partícula é zero. Vamos lá, gente. Para t igual a 30... Gente, quando o tempo for 30, onde que a partícula vai estar? Ela vai estar lá no menos A, não é isso? Ela vai estar lá no menos A, tá vendo?
Então, para t igual a 30, a aceleração é zero. Gente, para quem não se lembra, como é que a gente calcula a aceleração no MHS? Ele é menos ômega ao quadrado x, tudo bem? Pessoal, eu não preciso nem fazer conta. Para t igual a 30, o x não é zero. O x não é zero. O x é menos meio, não é isso? E se o x não é zero, obviamente a aceleração não é zero. E o item é falso. Eu não preciso nem fazer conta, o item é falso. Mas vamos fazer o cálculo só para confirmar. Então, quando t for igual a 30, x vai ser igual a menos meio. Estou fazendo a conta, a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado x. O menos, como é que calculo? Quanto vale o ômega, perdão? Π sobre 30 ao quadrado, vezes o x, que é menos meio. Fazendo a conta, deu π ao quadrado sobre 1.800 metros por segundo ao quadrado, e o item é falso, certo? Questão muito boa, né? Muito boa questão. Espero que você tenha entendido. Bons estudos e até a próxima.